Mais uma semana, um novo episódio do Turismo em Destaque. É sempre um prazer voltar a estar consigo. Se com a pandemia a manter-se, o turismo de negócios vai ter mais um ano em que vai estar congelado ou, se quisermos, adiado, é uma pergunta cuja resposta temo que, infelizmente, não seja afirmativa. E o facto de não ser afirmativa não se deve apenas ao atual momento pandémico que estamos a atravessar, já que se o mesmo fosse mais favorável ou até se já estivéssemos a viver em endemia, na minha opinião, 2022 continuaria a não ser o ano de regresso à normalidade no denominado segmento de turismo de negócios. E faço esta afirmação por 5 grandes ordens de razões. A primeira tem a ver com a própria natureza, ou se quisermos, com a abrangência daquilo que é o turismo de negócios. Pois, por um lado, estamos a falar das viagens individuais, profissionais, e, por outro lado, estamos também a falar de reuniões, de eventos, de congressos, de seminários, de colóquios, de incentivos que acontecem tanto à escala nacional como à escala internacional. Ora, o facto é que este tipo de viagens não se compadece com as atuais normas e regras que estão em vigor por parte das autoridades sanitárias, nomeadamente aquelas que apelam ao distanciamento social. E também porque não se compadece com a elevadíssima transmissibilidade que hoje em dia o vírus tem. Uma segunda grande ordem de razões tem a ver com o facto de, maioritariamente, estas viagens acontecerem ou para grandes centros urbanos ou para locais que, de alguma forma, os consigam acolher. Por exemplo, os resorts são um caso onde isto acontece muitas vezes e que consigam, de um lado, acolher profissionalmente as reuniões, mas também tudo o que anda à volta destes eventos, sejam as estadas, sejam as refeições, sejam os acontecimentos sociais. Ou seja, estamos sempre a falar, quer num caso a parte urbana, quer num caso dos resorts ou de outro tipo de localizações, estamos sempre a falar de um grande aglomerado e uma grande concentração de pessoas, o que neste momento não é também recomendável. Um terceiro aspecto tem a ver com a salvaguarda e até com o próprio exemplo que os seus próprios promotores, que os seus próprios organizadores deste tipo de viagens pretendem dar e também a mensagem responsável que pretendem passar, já que o mais importante é, como se sabe sempre, proteger os participantes nas mesmas e, de alguma forma, evitar a disseminação do vírus. E, em alguns casos, até evitar que possam, de alguma forma, comprometer-se a operacionalidade até das próprias empresas, e estou-me a referir em concreto às reuniões empresariais ou às viagens de negócios, porque imaginem que alguém está infectado e regressa à sua empresa e transmite o vírus aos colegas, ou que alguma empresa faz uma reunião dos seus quadros onde surge um novo surto, isso quer dizer que vai haver pessoas que vão ficar infectadas e, portanto, têm que ficar isoladas, outras vão, por estarem em contacto com estas, vão ter que ficar isoladas, o que pode originar que as empresas depois se vejam com dificuldades para terem gente para trabalhar e assim assegurarem o seu normal funcionamento diário. Uma quarta razão tem a ver com a possibilidade que hoje a tecnologia nos dá e nos permite de continuarmos, embora parcialmente, a ter este tipo e a organizar-se este tipo de eventos, sobretudo no que respeita à sua parte mais formal, ou se quisermos àquela sua parte mais a ver com o trabalho, embora desprovida, obviamente, da componente presencial e social que, como sabemos, é tão ou mais importante do que a primeira, sobretudo quando aquilo que está em causa é o alcançar de objetivos comuns ou a troca de conhecimentos e de experiências ou até a construção, hoje em dia tão importante, de laços e relações profissionais. Finalmente, um quinto e último aspecto que tem a ver com o facto deste tipo de turismo, ou se quisermos este tipo de viagens, normalmente serem programadas com bastante antecedência, de vários meses, de um ano ou inclusivamente até mais. O que isto significa é que se por um qualquer passo de mágica, de um momento para o outro, a pandemia fosse suspensa, terminasse, isso queria dizer que mesmo assim o ano presente de 2022 ainda ficaria muito aquém neste segmento dos resultados pré-pandémicos. Ou seja, e em conclusão, eu sou dos que acreditam que o segmento do turismo de negócios vai naturalmente recuperar, embora o vá fazer de forma mais lenta do que os demais setores
e segmentos da atividade turística, sendo, porventura, o último ou um dos últimos a regressar à chamada normalidade. A boa notícia é que a tecnologia não substituirá nunca a presença física, como aliás já está mais do que comprovado, e isso é importante, seja no que respeita à avaliação da operacionalidade dos produtos, seja em tudo o que tem a ver com a componente profissional, seja também nas relações sociais e humanas que essa mesma presença física proporciona. Antes de responder à questão se a procura por turismo de natureza, ou pelo menos fora dos grandes centros urbanos, tem de algum modo ajudado a equilibrar os fluxos turísticos, quero aqui deixar uma nota prévia para referir que, principalmente devido às questões ligadas ao ambiente e às alterações climáticas, esta já era uma tendência muito forte de consumo turístico que se verificava em 2019 e até anteriormente. Contudo, o facto é que a pandemia e o que ela implicou e ainda implica de alterações dos hábitos de consumo por parte dos turistas veio de alguma forma potenciá-la ou, se quisermos, acelerá-la. Se atentarmos bem, os próprios consumidores passaram a procurar produtos e serviços turísticos que lhes oferecessem maior confiança e segurança sanitária, permitindo-lhes fruir as suas viagens o mais possível em modo de bolha ou, se quisermos, com um sentimento de maior proteção. Daí que, por exemplo, e basta olharmos para aquilo que sucedeu em Portugal nos últimos 2 anos, tenha havido um aumento da procura pelo turismo de natureza, pelo turismo no espaço rural, pelo turismo de habitação, até mesmo pelo próprio autocaravanismo e, inclusivamente, também, e obviamente, pela procura de cidades de menor dimensão. Ou seja, no fundo, tudo sítios e produtos e serviços que oferecessem sempre o contacto com menos gente, onde houvesse mais facilidade de distanciamento social, onde houvesse também mais espaço ao ar livre e sempre com um maior e mais diminuto contacto humano. Escusado é também dizer que esta tendência se tem vindo a verificar de forma idêntica naquilo que diz respeito às viagens internacionais, sendo que a procura com destinos com estas mesmas características tem vindo a aumentar de forma significativa. Veja-se, por exemplo, aquilo que aconteceu com algumas pequenas ilhas das Caraíbas o ano passado, em 2021, as quais já atingiram o nível de fluxos turísticos semelhante e às vezes até superior àquele que registavam em 2019, ou seja, antes da pandemia. No entanto, e apesar disto, há que ser realista. Esta procura por este tipo de produtos e serviços turísticos tem, de facto, ajudado a manter vivo o turismo, mas nem de perto nem de longe tem equilibrado ou até colmatado os fluxos turísticos pré-pandémicos. E a realidade é que sempre que o vírus dá tréguas ou que a situação sanitária aparenta estar mais controlada, de imediato a procura pelos destinos mais tradicionais dispara e, pois é aí que reside a atratividade turística. Em suma, eu acredito que quando a página da pandemia for voltada, o turismo de natureza e a busca pelos centros urbanos de menor dimensão se continuará a acentuar, até pela crescente urgência e pelo sentimento de preservação ecológica e de sustentabilidade turística que cada vez está mais presente no espírito quer dos consumidores, quer dos agentes turísticos, mas igualmente os grandes destinos também continuarão a ser procurados em larguíssima escala, até porque cada vez mais os mesmos se vão adaptar e vão incorporar soluções que contribuam para a preservação quer dos seus recursos naturais, quer dos seus recursos patrimoniais, sejam eles de que natureza forem. É que há uma coisa que nós não nos podemos esquecer. Os grandes destinos têm consciência que a sua sobrevivência dependerá exatamente da adoção deste tipo de postura. Voltamos a ver-nos para a semana. Continuo a cumprir com as regras de segurança e higiene sanitária e não se esqueça que pode continuar a assistir gratuitamente aos meus comentários num dos endereços que aparece já de seguida.